Começa a nossa linha. Conjunto numérico. Conjunto numérico, professor Renato Padilha. Conjunto numérico são 6. Conjuntos naturais, representado por esse N estiloso aqui, ó. Conjunto dos números naturais. Segundo conjunto é o conjunto Z. Esse Z estiloso é o conjunto dos números inteiros. Esse aqui é o terceiro conjunto de quociente, que é o conjunto dos números racionais, são as frações de quociente. Quarto conjunto é o Q' ou I, a gente usa mais o Q' ou I de irracional, conjunto dos números irracionais. O quinto conjunto é o R estiloso, esse R é o conjunto dos números reais. E o sexto conjunto é o conjunto dos números complexos, C de complexo. Então, N natural, Z inteiro, Q racional, vem de quociente, Q' irracional ou I, às vezes vem IR também, R conjunto dos números reais e C conjunto dos números complexos. São 6 conjuntos. Vejamos o mais simples de todos, né? Infinito, todos eles são infinitos. Conjunto dos números naturais, tá? Ele é representado pela letra N e representa os números de 0 até mais infinito. 0, 1, 2, 3, os positivos, tá? Os números positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito. Quando ele tiver um asterisco, significa dizer que você não pode colocar o 0, exclui o 0. Então, N asterisco seria os naturais menos o 0. Então, seria esse conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito. Esse é o N asterisco. O segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros, tá? O conjunto dos números inteiros são os negativos, o 0 e os números positivos. Então, seriam os infinitos negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinito. Observe, esses são os inteiros. Observe que 0, 1, 2, 3, 4 são os naturais. Ele está contido no conjunto dos inteiros, está dentro dos inteiros. E a gente pode representar nessa simbologia. Os naturais está contido, está dentro dos números inteiros, tá? O conjunto dos números inteiros, nós temos o Z asterisco. Ele exclui o 0, não tem um 0, vem negativo, infinito negativo. Aí menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Não tem o 0. Eles são chamados números inteiros não nulos. Tem também o Z asterisco positivo. Ele exclui, são os números, os inteiros positivos sem o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem o 0. São os Z positivos sem o 0. Eles são chamados números inteiros positivos. O Z+, ele tem o 0. O Z+, são os positivos com o 0. São chamados números inteiros não negativos. O Z asterisco menos são os negativos sem o 0. Eles são chamados números negativos. E o Z menos, menos negativo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, inclui o 0. Não tem um asterisco, né? Então, são chamados números inteiros não positivos. Ok. Muito bem. Vejamos agora o conjunto dos números racionais, as frações. São todo número que pode ser colocado na forma de fração, tal que os racionais, o Q, são todos x, tal que x é igual a uma fração P sobre Q, onde o numerador P é um número inteiro e Q também é um número inteiro diferente de 0, não pode ser 0. Vejamos alguns números racionais. 4 quintos, observe que 4 ele é inteiro e 5 também é inteiro diferente de 0, tá? Tem que ser números inteiros. O menos 8 você pode escrever menos 8 sobre 1. O 6,83 é um número decimal, você pode dizer que 6,83 é 683 dividido por 100. Aqui é uma dízima periódica simples, vai ficar 4,23, seria 4 mais 23 sobre 99, aí faz a soma de frações, aí você tem uma outra fração, tá? Que ele representa o número racional.
5,49888. Aqui é uma dízima periódica, aqui é simples, depois da vírgula começa a repetir. Aqui já é uma dízima periódica composta. Entre a vírgula e a parte periódica, a gente chama a parte periódica a parte que repete. Entre a vírgula e a parte que repete, nós temos um número chamado a parte não periódica. Isso aqui é uma dízima periódica composta. Tem uma aula só sobre essas duas matérias aqui, só sobre essas duas, né? Sobre número decimal, dízima periódica simples e composta. E o raiz de 2 sobre 3 não é um número racional, porque o 3 é racional, é um número inteiro, tem que ser um número inteiro. Agora o raiz de 2 não é um número inteiro, o raiz de 2 é um número irracional. Podemos representar os números racionais por ponto pertencente a uma reta orientada. Aqui você tem uma reta com os números inteiros aqui. Desse lado aqui estão os números naturais, total você tem os números inteiros, tá? Desse lado aqui é negativo, do lado esquerdo, e do outro lado é positivo, aqui é o zero. Esses números aqui são chamados números opostos ou simétricos, tá? Porque eles estão à mesma distância do zero. O 2 e o menos 2 são chamados números opostos ou simétricos. Ok? Daí o número racional. 0,6, 0,5 fica aqui, 0,6 aqui, 0,6 você pode dizer que é 6 décimos. Você pode expressar na forma de uma fração. 0,33, 3 nonos, que é um terço. 1,5, que é 15 décimos. Aqui é um número decimal, aqui é um número decimal, já que é uma dízima. Esses números racionais que você pode colocar em forma de fração, ó, eles são representados numa reta. Ok. Menos 5 terços. E assim por diante. Representação por diagrama. Aqui nós temos o menor dos conjuntos, que é o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui os inteiros, incluindo os naturais com os negativos. Professor, o 0, ele é inteiro? É. Ele não é natural? Se ele é natural, todo natural é inteiro. Ó. Tudo que está dentro é o maior, mas o maior não é o menor. O natural, todo natural, ele é inteiro, mas todo inteiro não é natural. O menos 3 representa o número inteiro, mas ele não é natural. Aqui nós temos os números racionais, que são as frações, tá? Todo número inteiro natural você pode colocar em forma de fração, só colocar um de baixo. E aqui separado você tem os números irracionais. No caso seria o π, né? O outro exemplo que a gente vai ver lá na frente. E aqui nós temos o conjunto dos números reais, que é a união dos números racionais com os números irracionais. Ok? Muito bem. Conjunto dos números irracionais. Que linha? Os números irracionais são decimais infinitos não periódicos, ou seja, os números que não podem ser escritos na forma de fração, divisão entre dois inteiros. Como exemplo de números irracionais, temos a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 e assim por diante. Vou colocar alguns dos números irracionais aqui. Ó. Observe que eles são meio maluquinhos. Ó, raiz de 2. Raiz de 2 é 1,41, 42, 3, 5. Você não sabe qual é o próximo número que vem, tá? E todos eles são infinitos, os números irracionais. O raiz de 3, 1,73, 20, 50, 80, você não sabe que é um próximo número que vem. Raiz de 5, 2,23, 60, 67, 977, 72, assim por diante. São números sem repetição. Ó, 0,20, 220, 2.220, aí vai, não repete de jeito nenhum. Não tem números repetidos. Todo logaritmo na base 10, eles são números irracionais. O logaritmo de 2 na base 10, 0,30, 10, 29. O número é utilizado nas bases dos logaritmos neperianos. Ele é um número natural ou número de Nepler. É igual a 2,71, aproximadamente 2,72. 828 e assim por diante. Esse é o E. Raiz cúbica de 5, 1,70, tal. O π, 3,14, 1592, tal, assim por diante.
Esses números são chamados números irracionais, tá? Eles são um conjunto separado. São um conjunto separado dos outros. Olha o valor do π aqui, que eu vou mostrar para você. Um matemático, ele calculou o valor do π com 69 casas decimais. Ele conseguiu até, se você contar, dá 69 casas decimais. Ele conseguiu até aqui, aí parou. Ele não para. Você não sabe qual é o próximo número, só na divisão que você vai encontrar. Ok? Dá o número π. Conjunto dos números reais. Dado os conjuntos dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, o Q e o Q', definindo o conjunto dos números reais como sendo a união do Q com o Q'. Então, quando você une um conjunto com o outro, os racionais com os irracionais, eles são reais. Só tem dois números que não são reais. Quando você divide um número por zero e quando você extrai a raiz quadrada de um número negativo. Raiz índice par de um número negativo. Aí ele não é real. Qualquer número que você possa imaginar, ele é real. Menos esses dois. Essas duas classes. Quando você divide um número por zero, é uma impossibilidade matemática. Ou então, quando a raiz quadrada de um número negativo, que já é o conjunto dos números complexos. Conjunto dos números complexos. Ele é representado por um binômio, ele é binomial, Z igual a mais BI, onde A é a parte real e o BI é a parte imaginária. Ok? Esse vale raiz de menos 1, o valor do I. Ele é representado por dois números. Vou dar um exemplo, raiz de menos 9, ele é um número complexo. Menos 9 você pode escrever 9 vezes menos 1. Extrai a raiz quadrada do primeiro, extrai a raiz quadrada do segundo, raiz de 9 é 3, raiz de menos 1, pela definição, vale I. Então a raiz de menos 9 é 3i. É mais fácil, no lugar de fazer essa representação toda, você extrai a raiz de 9, que é 3. Como ele é negativo, você coloca I. Outro número irracional. Outro número complexo, aliás, desculpe. Raiz quadrada de menos 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Como ele está negativo, aí você bota I. Ok? Então aí nós temos os conjuntos numéricos. Naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais. Todo faz parte dos reais. E aí você tem complexo. Todo menor está dentro do maior. Todo natural é inteiro, mas eu não posso dizer que todo inteiro é natural. Todo natural é racional. Agora eu não posso dizer que todo racional é natural. Ok? O número zero, ele é natural, ele é inteiro e racional, mas ele não é irracional. O número zero, ele é real. Ele não é irracional porque não está contido no conjunto. Observe que esses dois conjuntos não têm interseção. Eu não posso dizer que o número racional é igual ao número... todo número racional é um número irracional. Não posso afirmar, porque não tem interseção. Ó. Ok? Agora, qualquer número que você possa imaginar, menos 2. Qualquer número que você possa imaginar, ele é real. Menos 2. Quando você divide um número por zero, então extrai a raiz quadrada de um número negativo. Tá? Aí aqui eu tenho o conjunto dos complexos. Qualquer número que você possa imaginar, ele é um número complexo. Professor, o natural, zero é complexo? É. Você pode escrever na forma de A mais BI. Aí fica 0 mais 0i. Todo número inteiro, ele é complexo? É. Vamos dizer o menos 2 inteiro. No complexo seria menos 2 mais 0i. Você pode escrever na forma do complexo. Tem a parte real e tem a parte imaginária, né? Então você pode, qualquer número que você possa imaginar, ele é complexo. Só tem um número que não é complexo, é quando você divide esse número por zero, e isso é indeterminação matemática, ok? Para o real, tem dois números que não são reais, quando você extrai a raiz quadrada do negativo e quando você divide um número por zero. E o complexo, raiz quadrada de um número negativo, ele existe no complexo, não existe nos reais, mas no complexo ele existe, tá? Agora, um número dividido por zero é uma impossibilidade matemática, aí ele não é complexo. Todo número irracional, ele é complexo? Sim, ele é complexo, ok? Ele é real. Ok? Bacana, né? Atividade para os alunos, algumas atividades. Primeira atividade, está aí, para vocês darem uma olhada.
A segunda também, aqui representa o módulo do número. O módulo de um número, se ele é positivo, vai ser ele. Se ele for negativo, aí você troca o sinal. Vai ser ele positivo. Digamos, o módulo de 5 é 5 e o módulo de menos 5 também é 5. Jamais o módulo pode ser negativo. É só tirar o sinalzinho, ó. Se for mais, é 7,5. Se for menos, é 7,5 também, tá? Ele vai ser sempre positivo. Você muda o sinal se for negativo. O módulo de 10 é 10. O módulo de menos 10 é 10. O módulo de 20. O módulo de 20 é 20. O módulo de menos 20 é 20 também. Terceira questão. Segunda. Aí a primeira. Segunda questão. Terceira. E a quarta questão. Ok? Vocês dão uma olhadinha. Aqui nós temos o gabarito. Obrigado por assistir a aula. Deixe seu comentário. Inscreva-se no meu canal. Tem muitas questões lá. Tem muitas aulas também. Divirtam-se. Tudo gratuita. Professor Renato Padilha, aqui de Fortaleza. E aquele abraço. Muito obrigado, gente. Tudo de bom para vocês. O meu e-mail é renato.padilha@flf.edu.br. E até a próxima aula.